Peço desculpa, irmão Eloy, podemos continuar. Qualquer homem que fosse crucificado era uma ofensa na mentalidade do mundo antigo da época de Cristo. E um homem que fosse crucificado era também considerado um homem maldito por Deus, amaldiçoado por Deus para os judeus. Então, tanto no mundo judeu como no mundo não judeu, um homem crucificado era uma coisa para ser rejeitada. Ninguém quer estar ligado a um homem que foi crucificado, nem para judeus, nem para não judeus. No entanto, para os cristãos que aceitaram Cristo como seu Redentor, a crucifixão de Jesus Cristo, Cristo crucificado na cruz, para eles tem muito significado. Para nós cristãos e para todos os cristãos de todas as épocas, Cristo crucificado tem um significado muito grande. Mais do que o significado, significa parte da solução para a nossa salvação. É parte da solução para a nossa redenção, para nós podermos estar um dia na nova terra. Nós já sabemos que a segunda parte necessária para a nossa redenção é, além do perdão dos nossos pecados, a preparação do nosso caráter, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, há estas duas coisas, o perdão e a preparação para a vida eterna, ou seja, a preparação do nosso caráter. Mas, para os cristãos, eles tinham alegria em falar de Jesus Cristo. Tinham alegria em falar de Jesus crucificado na cruz, não é? Porque era o meio pelo qual eles podiam ser salvos. E eles tinham uma alegria enorme em partilhar com todas as outras pessoas isto, não é? E falavam tanto na pessoa de Cristo, a vida de Cristo, a crucificação de Cristo, a ascensão de Cristo, Cristo como mediador. Eles falavam tanto em Cristo que eles foram chamados, então em Antioquia, lembram-se pela primeira vez, eles foram alcunhados, digamos assim, receberam uma alcunha os cristãos. E essa alcunha eram cristãos, foram chamados de cristãos, porque só falavam de Cristo. Então é isso que nós fazemos também como adventistas do sétimo dia. Para nós Cristo é a causa da nossa salvação, é a fonte da nossa salvação, e sem Ele não poderia haver salvação. Sem Ele nós nunca poderíamos ter acesso à vida eterna. Então a lição de domingo, aliás, o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 1,18 que o Evangelho é a palavra da cruz. A palavra da cruz, o facto de Cristo ter sido crucificado, é o Evangelho. Paulo chega a dizer que o Evangelho é isso. É a boa nova de que temos alguém que morreu por nós para nos dar a vida eterna. Mas passando para a lição de domingo, a lição de domingo tem por título Por que razão eram necessários sacrifícios? E nós sabemos esta resposta, não é? Nós temos a resposta para esta pergunta. Querem responder já agora? Vamos lá fazer um exercício de recapitulação daquilo que nós temos aprendido ao longo dos anos. Por que razão eram necessários sacrifícios? Mesmo sem olharmos nenhum versículo bíblico, qual seria a resposta que nós daríamos a alguém que nos fizesse esta pergunta? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Os sacrifícios de animais ao longo de todos os séculos, desde o pecado de Adão e Eva, eram necessários para isso? Para remissão de pecados? Sim. De que modo é que era feita a remissão de pecados? Através da morte do Cordeiro? Bastava o Cordeiro morrer e nós já éramos remidos dos nossos pecados? Não. Não. Então, qual era a função então do sangue dos animais que eram derramados, o sangue que era derramado nesses sacrifícios de animais? Qual era a função? Por que razão eram necessários esses sacrifícios e esse derramamento de sangue? A pessoa que apresentava esse animal estava a demonstrar fé em Jesus, não é? Aquela pessoa que apresentava o animal é porque acreditava em Jesus, que Jesus haveria de vir, e aquela era a sua demonstração de fé, de que efetivamente cria nesse Salvador que foi prometido. Muito bem. Então, os sacrifícios de animais, o derramamento do sangue, é Deus a mostrar ao ser humano, ao longo de todos os séculos, desde Adão e Eva, que para sermos salvos, nós precisamos da morte de Jesus Cristo, precisamos que Jesus derrame o seu sangue para nós podermos ser salvos, e mais, por que razão é que eram necessários aqueles sacrifícios? O que é que eles faziam mais, além disto? Além de apontar para Cristo. É só relembrar aquilo que sabemos como adventistas. Pois nós já vamos ver os versículos. Qual foi a pergunta? Portanto, a resposta que o irmão Rogério deu, nós podemos agora ver então. A resposta que o irmão Rogério deu é baseada em Hebreus 9, versículo 5. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 5. Vamos ler. Perdão, 15.
9, 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Quem quer ler? E por isso é mediador de um novo concerto, de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muito bem. Então fala aqui em morte e fala em transgressões e fala em remissão. Este versículo fala em três coisas: morte, transgressão e remissão. Então o que é que os sacrifícios de animais se destinavam a mostrar? Não só aquilo que o irmão Rogério já disse, não é? Que em Cristo temos a salvação. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o qual os animais apontavam desde o tempo de Adão e Eva, mas implica ainda outra coisa. Por que é que o cordeiro tinha que ser morto? Não há remissão, sem derramamento de sangue. Poderão responder, porque apontava para a morte de Cristo, então o cordeiro tinha que ser morto. Mas existe ainda uma outra resposta. Não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, os pecados são remidos, ou perdoados, ou expiados, se houver derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue, se não fosse Cristo a fazê-lo, se não fosse Cristo a derramar o seu sangue, quem é que tinha que derramar o seu sangue? Os pecadores tinham de derramar o seu próprio sangue. Os pecadores tinham que derramar o seu próprio sangue. Ao fazer isso, eles eram salvos? Não. Não. Faltava ainda parte da solução, que era a transformação do caráter. Também não essa morte seria a morte eterna. Ora bem, e por outro lado, essa morte seria a morte eterna, da qual ninguém ressuscita. Porque então, não tinham vida em si mesmos. Ora bem, se eu morro para expiar o meu pecado, mas por outro lado morro a morte eterna, da qual eu não tenho ressurreição, então não me serve para nada ter expiado o meu próprio pecado, porque eu não consigo sair dessa morte eterna para ressuscitar para a vida eterna, não é? Mas houve um ser que conseguiu fazer isso. Quem foi? Jesus Cristo. Porque além de ser humano, ele pôde morrer. A sua natureza humana morreu. Mas ele também era Deus. Ele tinha a natureza divina. A morte eterna o alcançou Jesus Cristo, mas por outro lado ele foi liberto da morte eterna porque ele tem em si mesmo, no seu próprio corpo, a vida eterna. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele tem em si próprio a vida eterna. Ele habitava. Isso! Nele habitava toda a divindade. Perfeito, é isso mesmo. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é impossível que a morte eterna prenda Jesus Cristo nessa morte eterna, porque ele tem a vida eterna com ele. Era o único ser que poderia fazer isso, não é? Então Cristo assumiu o nosso lugar, morre a morte eterna que nos pertence a nós, mas por causa da sua união com a divindade, ele torna a ressuscitar e torna-se o nosso Redentor e o nosso Salvador. Mas então, o que é que o sangue derramado pelos sacrifícios se destinava a mostrar? Que, uma coisa muito simples, todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Isto é extremamente importante, queridos irmãos. O que Deus queria mostrar é: ninguém que peca pode ter acesso à vida eterna. Ninguém que peca pode ter acesso à vida eterna. Isto é extremamente importante, nós aprendermos isto, sabermos isto e nos mentalizarmos isto. Ninguém pode. Porque quem peca tem que morrer. Deus não pode ter no universo ao qual preside, do qual é rei e administrador, Deus não pode ter no seu universo um mundo, um planeta, pessoas que pequem e que continuem a existir debaixo do seu governo. Não pode existir, isso não pode acontecer. Por isso é que Deus idealizou aquilo que nós chamamos o tempo de graça, o tempo de oportunidade, para que nós tenhamos uma segunda oportunidade de nos transformarmos, de nos arrependermos, de reformarmos a nossa vida com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito de Deus em nós, com o poder de Jesus Cristo em nós, para termos a oportunidade de nos prepararmos, de nos qualificarmos para finalmente viver na nova terra. É este tempo de graça que Deus nos oferece. Os sacrifícios destinam-se a mostrar que, se eu pecar, eu tenho que morrer, eu tenho que deixar de pecar, e por outro lado destinam-se a mostrar que em Jesus Cristo eu tenho um Redentor, eu tenho um Salvador que substitui, que é o meu substituto, que é o meu fiador, é o meu garante, é o meu avalista, é aquele que leva sobre si os meus pecados e que toma o meu lugar. Vamos ver o que é que nós conseguimos ver aqui.
já agora, há um texto que a lição da Escola Sabatina nos manda ler, que está em Gênesis, capítulo 15, versículo 9, 10 e 17. Nós vamos abrir agora em Gênesis, capítulo 15, e que nos manda ler precisamente para nós vermos. Gênesis 15, além do texto que nós conhecemos do Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte, vamos agora ver aqui, em Gênesis 15, versículo 9, diz assim: Deus falando com Abraão diz: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras. E depois o versículo 17 diz: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E o versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O que é que foi feito aqui? Aqui foi feito um concerto, uma aliança entre Deus e Abraão. Por que esta aliança ou este concerto entre Deus e Abraão foi feito desta maneira? Por que é que não bastou apenas Deus dizer assim: eu faço um acordo contigo, um contrato, e faço-te uma promessa, eu faço isto, se tu fizeres isto, tu fazes isto, eu faço isto. Então, por que é que Deus não se limitou simplesmente a dizer em palavras que Deus fazia um acordo com ele? Por que razão é que Deus disse a Abraão para tomar estes animais, parti-los pelo meio em 2 metades, o corpo desses animais foi dividido em 2 metades, e depois essas 2 metades foram queimadas pelo fogo, pelo tal fogo que, diz aqui no versículo 17, passou pelo meio das metades e queimou essas 2 metades. O que é que isto queria dizer? Diz-nos a nossa lição de domingo que isto era uma ilustração para mostrar, para lembrar a quem entrasse num pacto, numa relação de pacto de aliança com Deus, o que é que aconteceria a alguém que transgredisse ou quebrasse o pacto ou a aliança feita com Deus. A parte que quebrasse a aliança teria que sofrer as consequências. Quem peca não pode ter a vida eterna. Quem peca tem que morrer. Quem não cumpre e não faz aquilo que Deus pede e que Deus quer, essa pessoa tem que morrer, não pode ter a vida eterna. Por outro lado, temos aqui o simbolismo de que estes animais simbolizavam quem? Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o nosso pecado é transferido para Jesus e Jesus acaba por sofrer a penalidade do pecado. Ou seja, Jesus foi considerado por Deus o Pai como alguém que não cumpriu o concerto, a aliança feita entre o homem e Deus. Alguém que não cumpriu e alguém que teve que sofrer as consequências por não cumprir. Se Jesus levou os pecados da raça humana sobre ele, é como se não tivesse cumprido o pacto ou a aliança com Deus. Então Jesus teve que sofrer, não é? Jesus teve Irmão, que sofrer. até porque a cruz do Senhor era maior que as outras, do que as outras, os que estavam ao lado esquerdo e à direita. Exatamente. Por quê? Porque era considerado o maior pecador. Exatamente. Portanto, e que é assim que estas alianças eram feitas deste modo para mostrar que a parte que quebrasse a aliança acontecia-lhe aquilo, teria que ser morto, teria que sofrer e teria que ser despedaçado. E era assim, nós podemos ver, a lição pede para nós vermos um versículo que se encontra em Jeremias capítulo 34, versículo 18. Vamos abrir a nossa Bíblia. Jeremias capítulo 34, versículo 18. Mas aqui não está 34 e tem... pois tem 8 a 22. 8 a 22, nós não vamos ler os versículos todos. O 34, 18, mas pronto, a Helena está certa, são esses versículos todos. O 34, 18, deixem-me lá ver se valerá a pena, o problema é o tempo, 8 a 22, deixem-me só ver aqui. Pois. É Jeremias 34. Já agora vamos, então, para tentar contextualizar um pouco, para entendermos um pouco melhor, vamos ler o versículo 13.
Então eu peço a um voluntário que me possa ler o versículo 13. Estamos em Jeremias, capítulo 34, e vamos ler o 13. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo... 14 também? O 13, exatamente, ao 14 também, irmão Cupertino. Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e a ti, e te houver servido 6 anos, e despedidos foram, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. E o 15, já agora? Não há muito haveis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. E tinhas feito perante mim a aliança na casa que se chama pelo meu nome. Agora, atenção, a partir daqui, o versículo 16, vamos ler. Já agora, irmão Cupertino, por favor. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo, e cada um sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido foros, e os sujeitaste para que fossem vossos servos e servas. 17. Já agora vamos ler o 17, também, irmão Cupertino. Sim. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para pregoares a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois desde que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Muito bem. E agora, o versículo que nós estávamos para ler no início, prestem atenção agora, é o último, o 18. Eu vou ler. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 metades, em 2 partes, passando eles por meio das 2 porções. Portanto, eu vou ler o 18. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 metades. O que é que este versículo nos mostra? Que a maneira como Deus fazia os concertos com o seu povo no passado era para mostrar ao seu povo que se eles não cumprissem o concerto e a aliança, Deus não os poderia ajudar, Deus não os poderia salvar e que seriam punidos, seriam disciplinados, seriam condenados. Portanto, Deus diz aqui: farei aos homens que transgrediram como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes. Portanto, este é o destino que aguarda todo o ser humano que não aceitar a salvação em Cristo. O destino de todo o ser humano é este, é a morte eterna. E terá que sofrer no lago de fogo e de enxofre no final dos 1000 anos. De modo, este é o significado dos concertos feitos com sangue, com sacrifício. Os animais eram mortos, derramavam o seu sangue, até o seu corpo era dividido, o seu corpo era quebrantado, era partido. Não é? Portanto, isto era o que aconteceria a quem não cumprisse a sua parte na aliança. Então, os sacrifícios eram necessários então para mostrar não só a salvação em Cristo, que em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos a redenção, mas também foram feitos para mostrar que se nós persistirmos na nossa transgressão, se persistirmos na nossa desobediência, se persistirmos no nosso pecado, nós não temos hipótese de ser salvos. Portanto, é isto que o derramamento de sangue se destinava também a mostrar. Irmão Eloy, Sim. Podemos também dizer que o derramamento de sangue devia de incutir no pecador, enfim, a gravidade do ato, não é? Dizendo, bom, se realmente este ato que eu cometi implica a morte de um animal, de um ser vivo, um derramamento de sangue, é porque realmente é algo grave. Isso. Para que as pessoas não olhassem também para os seus atos como coisas banais, que simplesmente não deviam dar muita importância. E, portanto, vinha a acrescentar ali um peso, não é? Ao ato que tinha transgredido a lei de Deus, não é? Exatamente. Era chamar a atenção à consciência. Era, é isso mesmo, exatamente, é isso mesmo. Aliás, custou muito
a Adão e Eva o primeiro sacrifício que eles fizeram, que simbolizava a futura morte de Cristo sobre a cruz, não é? Para Adão e Eva foi uma coisa horrível o primeiro sacrifício que eles tiveram que fazer para demonstrarem que tinham fé em Jesus como o portador dos nossos pecados, como aquele que iria ser amaldiçoado por Deus e condenado por Deus por levar sobre si os pecados do mundo inteiro. E para eles foi horrível. E o grande objetivo de Deus ao dar estes sacrifícios, além de apontar para Jesus Cristo e de mostrar qual seria o destino do pecador se não aceitasse Jesus como seu Redentor, tinha também como objetivo aquilo que o irmão Rogério disse. Era falar, mexer de certo modo com o nosso coração, connosco, mexer connosco porque cada vez que eu pecasse ou que transgredisse, eu tinha que ir matar um animal. Eu tinha que pôr a faca, a pessoa tinha que pôr a faca na goela do animal e cortar a goela do animal e o sangue a correr e o animal a sofrer, a sentir o sangue a sair do seu corpo e a esgotar-se a vida a sofrer. Que não tinha culpa nenhuma. Não, sem culpa nenhuma, exatamente. Portanto, esse sofrimento do animal que era presenciado pelo pecador destinava-se também a impressionar de tal modo a mente e o coração do pecador que ele dissesse assim: eu não posso continuar a transgredir a lei de Deus. Compreendem? De modo que cada vez que nós pensamos nisto em relação à pessoa de Cristo, cada vez que nós pecamos, está escrito, nós estamos a condenar Cristo. Cada vez que nós pecamos, estamos a colocar Cristo na cruz novamente. É como se fosse, não é? Porque e a banalizarmos o sacrifício dele. Isso, para não banalizarmos o sacrifício dele e, por outro lado, para não banalizarmos o quê? O pecar, o transgredir, o desobedecer. Porque o pecar, o transgredir e o desobedecer passa a ser uma banalidade. E Deus não quer que se torne isso. Depois pensa assim, não há problema, Deus depois perdoa-me. Isso. Depois a pessoa desleixa-se um pouco. Então, irmão Eloy, desculpa lá. Irmão sim, tinha só um bocado atrás, que irmão disse do sacrifício, que as partes que é do sacrifício, que a parte que não cumprir com a sua contrato, né, seria morto. Como é por isso que Abraão, naquele episódio que ele, quando fez aquele holocausto, que depois adormeceu, e que quando ela acordou, assustou-se, pensou que aquilo não foi aceito por Deus. E ele teve um grande temor. Eu não estou aqui com a Bíblia porque estou de caro. Ele teve esse medo. Será que esse medo que ele teve é de não ser aceito o sacrifício que ele tinha feito naquele... Sim, a Bíblia diz... não cumprir, o medo foi ele não cumprir a parte. Como é que posso explicar isto? Eu compreendo perfeitamente, irmã. A irmã explicou-se muito bem. Sim, a Bíblia diz-nos que ele teve um grande temor quando chegou a noite e ficou muito escuro, e as aves de rapina queriam comer os animais que estavam expostos, e ele enxutava os animais, até que Deus passou pelo meio daqueles pedaços com o fogo e consumiu aquela carne, aqueles animais. Eu não me recordo exatamente o que é que Ellen White descreve acerca deste temor que ele sentiu, de modo que eu não consigo dar-vos uma resposta. Neste momento não consigo, não me recordo. É em Gênesis 15. Este temor que ele não fala. É versículo 12. Versículo 12. Podes ler, Rogério, por favor. Começando no 11. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxutava. Agora, versículo 12. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Interessante isto. No versículo 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Está aqui. Há aqui um texto de Ellen White, mas não sei se explica. Eu, deste momento, não consigo dar-vos a resposta, irmãos. Não tenho na minha memória. Teria que ir ver para vos dizer. Eu tenho aqui uma versão que tem totalmente diferente, em que diz: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre ele. E agora repare: e eis que grande espanto, ora, o espanto aqui leva-me a admiração. E este temor que está ali, que nós temos de vir em vários pontos, para ir vermos, e espanto, o temor
são duas coisas que naquele momento estão a significar o mesmo, que é espanto, Não, admiração. mas o sentido é o mesmo, são traduções diferentes. assim, Espanto, admiração. eu encontrei aqui, não sei se Pavor, já agora, só um se é- minutinho. A minha tradução, irmão Maroco, diz pavor, grande Exatamente. pavor grande pavor e trevas o acometeram. Grande pavor e trevas o acometeram. Muito provavelmente por ele ter a intuição de que era uma grande responsabilidade ter feito este pacto, este concerto de obediência para com Deus, porque se ele não cumprisse a sua parte, este era o destino que o aguardava. Digamos, talvez que seja isso, mas não vos posso dar uma certeza. Muito obrigado, foi uma boa observação, É pena nós não termos agora tempo para ir à procura e pesquisar agora os textos de Espírito de Profecia, para nós teríamos que ter 4 horas ou 5 aqui. Está aqui um texto de Espírito de Profecia, que é um comentário a este texto de Abraão, que diz assim, o título do comentário é Não deixes que nada macule o seu sacrifício, referindo-se do capítulo 15, a 9 ou 12, e diz assim, vigiai tão fielmente como fez Abraão, para que os corvos ou qualquer aves de rapina não deixem sobre o vosso sacrifício e oferta a Deus. Cada pensamento de dúvida deve ser tão vigiado que não veja a luz do dia mediante o pronunciá-lo. A luz sempre foge das palavras que honram os poderes das trevas. Este é um comentário de Ellen White. A luz foge das A luz sempre foge das palavras que honram os poderes das trevas. Interessante. Pronto. Irmão Eloy, temos a Helena tinha logo aqui à mão um texto que foi muito bom para nós lermos. Foi lido na Bíblia White. Traz benefícios. Okay. Eu fui ver aqui no comentário adventista e diz assim, relativamente ao profundo sono e as cerradas trevas. Diz assim, relativamente ao profundo sono, diz assim o comentário, não é dito se o sono de Abraão era resultado natural de o cansaço pelo trabalho do dia ou um sono induzido por Deus. Portanto, fica esta dúvida. Se era natural ou se foi Deus que o induziu. Com respeito ao pavor. Não, ao sono. Continua ainda. E com respeito ao pavor, sim. A palavra hebraica, traduzida por profundo sono, também é usada em Gênesis 2:21 para o estado inconsciente que Deus fez cair sobre Adão quando criou Eva. Portanto, é a mesma palavra do sono de Adão. Em 1 de Samuel 26:12 é dito que este mesmo profundo sono era da parte do Senhor. O uso desta palavra em particular, juntamente com o facto de Deus aparecer a Abraão, enquanto ele dormia, parece apoiar a ideia de que o sono foi induzido sobrenaturalmente. Portanto, há o tipo de palavra que é usada pode nos levar a pensar que foi Deus que induziu o sono. Em relação às cerradas trevas, não fala do pavor, mas das cerradas trevas, que será eventualmente a mesma coisa. Diz só assim, não é dado o significado deste horror que sobreveio a Abraão. Talvez tenha sido designado por Deus para impressioná-lo com a aflição que sua posteridade devia sofrer. Porque logo a seguir, no versículo seguinte, fala então, quando Deus diz a Abraão, olha que a tua descendência irá sofrer, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Portanto, eventualmente este terror teria que ver com aquele sentido do sofrimento da sua posteridade que iria sofrer então naqueles 400 anos. Mas isso só foi dito a Abraão depois de ele ter o pavor, porque no versículo 13 diz, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade só depois disto é que lhe foi dado. Mas quem queria falar? Já agora eu queria partilhar com os irmãos um texto que eu tenho aqui comigo na minha Bíblia sobre esta ocasião em que Deus fez este pacto com Abraão. É interessante, nós pensamos que foi só o pacto, mas não, Deus falou com Abraão e mostrou-lhe alguma coisa. O que é que Deus lhe mostrou? Prestem atenção. É Ellen White que diz isto, que ela foi levada em visão ao passado e viu aquilo que aconteceu nesta ocasião. Ellen White diz assim, o plano da redenção foi revelado a Abraão ali naquele momento. Naquela ocasião, o plano da redenção foi revelado a Abraão. E o plano da redenção revelado na futura morte de Cristo. Ou seja, o Deus, o Pai, mostrou ali a Abraão a futura morte do seu próprio filho quando ele viesse à terra e que isso seria o plano da redenção. E viu também ali, foi-lhe desvendado ali, a futura vinda de Cristo em glória. Ou seja, ele viu a futura vinda de Cristo em glória. E viu também a terra estabelecida à sua beleza edênica. Quando? Depois dos 1000 anos, não é? 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo.
Portanto, ele viu Cristo, a morte de Cristo, ele viu a segunda vinda de Cristo em glória, viu a terra restaurada depois dos mil anos de Apocalipse, para lhe ser dada a ele, Abraão, e à sua descendência, em possessão eterna, como o cumprimento final e completo da promessa. Portanto, vejam, embora a Bíblia aqui em Gênesis não diga o que é que aconteceu naquele momento além disto, Deus mostrou-lhe isto tudo. A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a segunda vinda, a nova terra, para ser dada a ele e à sua descendência em posteridade, portanto, como herança eterna. É bonito. Mas eu irei ver a questão do pavor, assim que puder. Foi por isso que Jesus, no livro de João, não estou vendo que capítulo, mas que diz que Abraão viu o meu dia e ficou feliz e regozijou-se, né? Exatamente, é isso mesmo. Foi por isso que Jesus disse. Exatamente. Abraão disse, Jesus viu o meu dia e regozijou-se. Qual dia? O dia da primeira vinda e o dia da segunda vinda. Ele viu a primeira vinda de Jesus, a sua morte, e viu a segunda vinda de Jesus em glória, não é? Então é por isso, é isso mesmo, Inés, é muito boa observação. Isso. Então, existe um outro texto que a lição nos pede para nós vermos. Em Hebreus no capítulo 9, vamos então abrir Hebreus no capítulo 9, o versículo 15 e 26. Já tínhamos visto o 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, os sacrifícios de animais eram para mostrar isso. Tem que haver derramamento de sangue. E agora o 15 e o 26. 9, 15 e 26. Quem quer ler? Capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas, debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muito bem, e agora o 26. O 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Portanto, aquilo que nós aprendemos com os sacrifícios do Antigo Testamento e que estão na Sagrada Escritura, nós quando lemos é como se vivêssemos naquele tempo e estivéssemos lá. Nós imaginamos no lugar daquelas pessoas, daqueles irmãos nossos, não é? Então, tudo isto era para mostrar o quê? Conforme diz o versículo 15, que a remissão das transgressões vem pela morte de Jesus Cristo. E segundo o verso 26, para mostrar que o pecado é que aniquilado. O pecado é aniquilado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Este era o grande objetivo dos sacrifícios de animais, era mostrar que o pecado é aniquilado pelo sacrifício feito por Jesus e que há remissão de pecados, de transgressões pela morte de Jesus. Este era o grande objetivo dos sacrifícios de animais. Aqui, a novidade apenas que a lição introduz aqui, a novidade é que aquele que transgredir tem que morrer morte eterna. Esta é a grande novidade. E se nós levarmos esse tipo de vida, apesar de termos Jesus como nosso Redentor, se levarmos esse tipo de vida, não poderemos ter a vida eterna. Diga, irmã Assunção. Desculpe. E foi uma vez por todas. Exatamente. Ao passo que os outros sacrifícios eram constantes, não é? Exatamente. Nós vamos ver isso na lição de terça-feira. Pois. Exatamente. Então, vamos agora ver, vamos passar para a lição de segunda-feira e vamos ver o que é que a lição de segunda-feira nos procura mostrar. Que Deus instituiu não apenas um tipo de sacrifício, mas vários tipos de sacrifícios para expressar algo. O que foi? Por que é que Deus deu vários tipos de sacrifícios? Não era um só de uma única maneira. Havia várias maneiras, vários processos, havia vários tipos de sacrifícios. Isso, e Deus tinha dado nomes a estes sacrifícios. Então a lição diz-nos que havia o holocausto, que era a oferta queimada, 1. 2, havia a oferta de cereais. 3, havia ofertas pacíficas ou ofertas de paz, chamadas de comunhão. 4, havia as ofertas chamadas pelo pecado ou de purificação. 5, havia as ofertas de culpa e de reparação. Portanto, temos aqui pelo menos 5 tipos de ofertas do Antigo Testamento que são mencionadas na lição de segunda-feira.
E cada uma destas ofertas foram instituídas pelo próprio Deus para quê? Por que é que Deus fez isto? Para ensinar algo. O que foi? O que é que Deus queria ensinar? Deus queria ensinar com isto a riqueza do significado da cruz de Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo, a morte de Cristo para nos salvar, tem uma riqueza enorme quanto àquilo que Jesus faz por nós, ou quanto àquilo que Jesus quer que nós façamos. Há uma riqueza muito grande envolvida na morte de Jesus Cristo. É muito abrangente. Muito abrangente. Então, o que é que nós temos que aprender aqui? A nossa lição diz-nos, por exemplo, que a oferta do holocausto ou da oferta queimada era para mostrar, porque a oferta era toda queimada, aquilo era tudo queimado mesmo, não sobrava nada. Então era para mostrar que a vida de Jesus foi toda consumida em nosso favor. E para mostrar o compromisso total da vida de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, à nossa redenção. A oferta dos cereais, por exemplo, foi instituída por Deus para mostrar a nossa gratidão para com Jesus Cristo, o doador de todas estas coisas. A comida que nós comemos vem de Jesus Cristo. É Cristo que faz crescer tudo nos campos. É pelo poder de Jesus Cristo que nós temos a comida para comer e devemos a gratidão a Ele por tudo aquilo que temos para nos alimentar. Estas ofertas de cereais é para mostrarmos gratidão ao Criador que nos dá todas estas coisas, mas também para mostrar que Jesus é que é o nosso alimento espiritual, que Jesus é o pão da vida, para mostrar que nós dependemos espiritualmente dele, de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. A nossa lição diz-nos ainda, em relação à terceira oferta, a oferta de paz ou de comunhão, que era chamada oferta pacífica ou oferta de paz, onde também havia uma comunhão, para nos ensinar que Cristo nos proporciona paz. Cristo, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, nos proporciona paz. Paz porque temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados. E que temos que participar da pessoa de Jesus Cristo comendo a sua carne e o seu sangue, isto é, alimentando-nos da sua palavra. O crente que se alimenta da palavra de Cristo recebe vida espiritual. O outro sacrifício que é mencionado aqui, a oferta pelo pecado, a oferta da purificação, destina-se realmente a mostrar aquilo que é óbvio que todos nós já sabemos, que é o sangue de Jesus Cristo faz remissão dos nossos pecados, redime dos nossos pecados. E por fim, a oferta da culpa, a oferta de reparação, foi destinada por Deus a mostrar que nós temos que fazer a nossa parte, isto é, fazer restituição ou reparação, sempre que possível, àqueles a quem prejudicamos. Então, há uma série de coisas que Cristo é para nós como nosso Redentor, e nós, estes sacrifícios, destinavam-se a mostrar todas estas facetas daquilo que Cristo faz por nós ou em nós e daquilo que nós devemos fazer com Cristo em nós. Os sacrifícios do santuário, resumindo, queridos irmãos, os sacrifícios do santuário ensinam-nos que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto para o perdão dos nossos pecados. Precisamos também, depois disso, de termos os nossos pecados perdoados, temos que nos alimentar de Jesus Cristo, temos de partilhar Jesus Cristo com outras pessoas e de providenciar a reparação de coisas erradas ou coisas com que prejudicamos outras pessoas. Então, e também para nos mostrar que temos realmente que assimilar a vida de Jesus em nós, na nossa pessoa, no nosso coração e na nossa mente. É isto que os diversos tipos de sacrifícios, que é o título de segunda-feira, se destina a mostrar, que Deus instituiu isto para expressar a riqueza do significado da cruz de Cristo, da morte de Cristo por nós, do grande sacrifício por nós. Ora, já vimos que então os sacrifícios foram feitos, idealizados por Deus para mostrar aquilo que já vimos em domingo. Já vimos estes diversos tipos de sacrifícios para mostrar a riqueza do sacrifício de Cristo. E agora, na lição da terça-feira, que tem por título Sacrifício Perfeito de Jesus Cristo, destina-se a mostrar o quê? Os sacrifícios do Velho Testamento foram instituídos por Deus para mostrar a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo. Agora sim, agora entramos realmente já no sacrifício de Jesus Cristo.
foi um sacrifício perfeito? Porque é que ele foi perfeito? Agora aqui vamos demorar um pouco mais tempo. Vamos analisar alguns versículos e vamos ver por que razão é que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus no capítulo 7, versículo 27. E vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 27. E peço então ao irmão ou à irmã que me possa ler. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Muito bem. E agora o capítulo 10, versículo 10. Já agora, irmã Carla. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Estes dois versículos que nós acabamos de ler é exatamente aquilo que a irmã Maroco disse há pouco. O que é que a irmã Maroco disse há pouco? O sacrifício de Jesus é perfeito porque foi feito apenas uma vez. Foi tão perfeito que bastou ser feito apenas uma vez. Então, isto é aquilo que nós aprendemos. Porque é que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Foi perfeito ao ponto de ser necessário ser feito apenas uma vez. Segundo, vamos abrir a Bíblia em Hebreus no capítulo 9, no versículo 14. E vamos ver por que razão o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Então eu peço ao irmão ou à irmã que me possa ler, capítulo 9, versículo 14. E agora aqui começamos já a ver mais em pormenor o porquê. Quanto mais o sacrifício, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Até que ponto é que o sacrifício de Jesus é perfeito, irmãos? O que é que ele faz? Purifica. Purifica o quê? As consciências. Nossa consciência do quê? Do pecado. Das obras mortas. O que são obras mortas? É o pecado, são obras do pecado. São obras que não são feitas pelo Espírito. São obras que não são feitas pelo Espírito Santo em nós. São obras que não são feitas pela fé e pelo Espírito Santo em nós. São obras que não têm valor nenhum. E diz que o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, consegue fazer com que o crente purifique a sua consciência das obras mortas. A consciência do crente não o acusa. São as obras que não são feitas por amor. Isso. Como Paulo diz naqueles versículos, se eu não tiver amor, até posso dar o meu corpo para ser queimado. Ele enumera todas aquelas coisas e nada disso tem valor, se não forem as obras, a obediência por amor. Exatamente, isso mesmo. Muito bem. São obras que não são feitas por amor. São obras mortas também. Nada adianta. Portanto, e nós somos purificados deste tipo de coisas. Por isso é que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Consegue fazer isso em nós. Ou seja, abrange de tal modo a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, que o nosso coração é enternecido, é subjugado, a nossa mente é rendida ao poder de Deus, ao Espírito de Deus, e nós conseguimos viver este tipo de vida espiritual pela habitação de Cristo em nós, através do seu Espírito. Outro versículo. Vamos ver os versículos... Deixa-me ver aqui... O versículo 5 a 7 do capítulo 10, vamos ver aqui o capítulo 10, versículos 5 a 7. Também tem versículos muito importantes, por isso é que o sacrifício de Jesus é perfeito. O versículo 5 diz, ao entrar no mundo, diz, sacrifício, capítulo 10 de Hebreus, versículo 5. Ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. E o 7 diz, então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o 8, depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto deleitastes, coisas que se oferecem, segundo a lei antiga, claro. O 9 diz, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o versículo 10 diz, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Porquê que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito? Porque ele veio fazer a vontade do Pai.
diz aqui o versículo 7, diz: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E o versículo 9 repete a mesma ideia: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Porquê é que o sacrifício de Jesus é perfeito? Porque Jesus veio cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Nunca De duas pecou. maneiras. De duas maneiras. Diga, irmã Fernanda. Nunca pecou, viveu uma Nunca vida pecou, sem muito pecado. bem. Essa é uma das facetas. Uma vida perfeita de obediência, sem pecado. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Portanto, Jesus veio cumprir a vontade do Pai, vivendo uma vida de perfeita obediência à sua lei, não é? Ele fez a vontade do Pai perfeitamente e por isso ele é um sacrifício perfeito. E depois a segunda parte, porque ele fez a vontade do Pai ao dar o seu corpo, ao oferecer o seu corpo em sacrifício, em morrer na cruz. Mas preparaste. Exatamente. Portanto, porquê é que ele é um sacrifício perfeito? Porque ele fez a vontade do Pai oferecendo-se na cruz, levando sobre si os pecados de todo o ser humano, e ao mesmo tempo esse sacrifício foi um sacrifício de alguém que viveu uma vida perfeita, uma vida de perfeita obediência à vontade de Deus. Então é por isso que Jesus, o sacrifício de Jesus é perfeito. Mas ainda há mais. Vamos abrir no capítulo 10 e ler o versículo 2. Quem quer ler o versículo 2? Hebreus capítulo 10, versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Muito bem, nós já falámos disto, é apenas uma repetição da mesma ideia. Por que razão é que o sacrifício de Jesus é perfeito? Porque consegue fazer com que o crente não mais tenha consciência de pecados. Ora, a questão é, nós temos consciência de pecados porque estamos a pecar todos os dias, mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente cesse de pecar e que não tenha consciência de pecados. Que nós sejamos purificados, que nós vivamos uma vida santa, uma vida de obediência, não transgredindo a lei de Deus, não transgredindo nenhum dos 10 mandamentos, não é? Ora, é essa a vontade de Deus para nós. O sacrifício de Jesus é perfeito porque consegue fazer isto, consegue purificar-nos ao ponto de não mais termos consciência de pecados. Irmão, deixa-me só fazer aqui uma observação em relação à consciência do pecado. Com certeza. É preciso ter alguma cautela com isto, porque há efetivamente pessoas que não têm consciência do pecado, não porque tenham sido purificadas, mas porque já têm a consciência cauterizada. Pois, é preciso perceber, porque aqui no versículo fala a razão de não terem consciência do pecado é porque foram purificados, não é? Está lá no versículo. Uma vez que foram purificados, já não têm consciência porque efetivamente não há pecado, não é porque a consciência esteja cauterizada, não é? Portanto, muito bom, o irmão Rogério chamou a atenção para a palavra que vem antes, no versículo 2, que diz: tendo sido purificados, não têm mais consciência de pecados. Portanto, esta não consciência de pecados vem da purificação que Jesus faz em nós pelo Espírito Santo. Esta purificação faz com que o crente comece a viver uma vida de obediência e deixe de ter consciência de pecados. Ou então, como nós tínhamos visto, são purificados, a consciência purificada das obras mortas. Como nós lemos ainda há pouco, no capítulo 9, do versículo 14. É purificado da consciência de obras mortas. Não é? O crente já não tem mais consciência deste tipo de obras más que Deus não quer. Eu estou fazendo a vontade de Deus e quando a consciência nos acusa é que é mau. Quando a consciência não nos acusa, em princípio estará tudo bem, não é? Mas a consciência pode não nos acusar se o Espírito Santo já não conseguir falar ao nosso coração, como disse o irmão Rogério. Estamos cauterizados. E por outro lado, estamos cauterizados. E por outro lado, a nossa consciência pode não nos acusar porque nós deixamos de ler, de pegar na Sagrada Escritura. E se não a lemos, se não a estudamos, se não pegamos no Espírito de Profecia, se nós não o lemos, nós não temos uma maneira de ver que estamos mal dentro de Deus. Então, se nós deixamos de ler e de estudar, não temos algo que nos mostre que nós estamos a fazer coisas que desagradam a Deus, não é? Pode ser estas duas coisas. Ou cauterizamos a nossa consciência e estamos a resistir ao Espírito Santo e já não vemos, ou então porque não nos achegamos à palavra de Deus, que é aquilo que nos ilumina e que nos mostra que nós estamos mal. Lembram-se que o apóstolo Paulo diz, em Romanos, diz, pela lei eu conheci o pecado. Se não fosse a lei, eu não sabia o que era o pecado. Então o que é que isto quer dizer?
Se não for a Bíblia, se eu não pegar na Bíblia e não a ler, eu não tenho consciência de pecado. Parece que está tudo bem. Mas se eu começo a ler a Bíblia e vejo aquilo que Deus quer, então eu começo a ter consciência de pecado e de obras mortas. Não é? Então, este novo concerto, este sacerdócio de Jesus no santuário celestial, faz tudo isto por nós. Purifica, santifica, tira de nós a consciência de obras mortas. Não é? Não temos mais consciência de pecado. A lei mostra-nos o pecado. Isso, a lei mostra-nos o pecado. É como um espelho, não é? Mostra-nos o pecado. Vejam não é o espelho que nos limpa. Isso. O espelho mostra-nos, mas ele não nos limpa. Não limpa. E lei, sim, irmã. Com Adão e Eva aconteceu o mesmo. Eles não tinham conhecimento do mal. No momento em que tiveram conhecimento do mal, passaram a saber, a conhecer o pecado. Exatamente. Portanto, lembrem-se sempre destes versículos, irmãos. Purificado a nossa consciência de obras mortas, purificados da consciência de pecados. Portanto, estes versículos que nós temos estado a ler nas últimas semanas são muito importantes para mostrar o grande objetivo que Deus tem para nós. Vamos continuar a ler e vamos agora ler o capítulo 10, versículo 14. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. O que é que nós aprendemos aqui? Sim, Oxénios. Esse comentário que a irmã acabou de fazer agora. Sim. Irmã Assunção. Ok. Irmã Fernanda. Irmã Fernanda. O livro de Gênesis diz que quando Adão e Eva pecaram, eles não tinham, sim, de fato, conhecimento do pecado, e diz o texto ainda acrescenta mais. Eles serão como Deus, porque o único ser que tem conhecimento do pecado naquela altura era somente Deus. O ser humano, ele só teve conhecimento do pecado a partir do momento que eles pecaram, porque quando Deus os criou, eles não tinham conhecimento, não tinham na experiência o que era pecado. Exato. O conhecimento é que lhes deu a consciência do pecado. Exatamente, o conhecimento. Portanto, é o mesmo conhecimento da verdade, através da Bíblia e do Espírito de Si, que nos dá a consciência se estamos bem ou mal diante de Deus. O que nós temos estado a fazer aqui, irmãos, é realmente uma análise dos versículos, uma análise da Bíblia. E é isso que é importante, porque... Às vezes lemos, mas não compreendemos a abrangência do assunto, não é? Sabem que eu procuro ler e analisar estes versículos convosco. Porquê? Porque nós, os adventistas, antigamente éramos conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia. Nós conhecíamos muito bem os versículos, a Bíblia, sabíamos explicar com base no que está escrito. Mas nós, a pouco e pouco, à medida que os anos foram passando, nós começámos habituámos-nos a dizer apenas com palavras nossas aquilo que a Bíblia diz, mas sem fazer referência ao texto bíblico, sem ler os versos bíblicos, não é? E isso é uma falha muito grande da nossa parte, porque nós muitas vezes sabemos dizer as coisas aos outros, mas não sabemos ir buscar os versículos onde isso está. Então isto é bom porque é um exercício, é um exercício que nos vai habituar novamente a examinarmos, a investigarmos o texto bíblico e a conseguirmos beber aquilo que o texto nos diz, e não apenas uma palestra, uma pregação, ou uma palestra em que se faz um grande discurso, mas que se lê pouco a Bíblia, ou que se abre pouco a Bíblia. O que nós estamos aqui a fazer, no fundo, é um pouco de exegese. É aquilo que os pastores estudam nos seminários, não é? É um pouco de hermenêutica. O que nós estamos aqui a fazer é a ciência da interpretação do texto bíblico, dos versículos. O versículo em si, os versículos antes, os versículos depois, no fundo, dentro do tempo que nós dispomos, é aquilo que nós estamos a fazer. E eu estou a procurar levar os irmãos a habituarem-se novamente a pegarem na Bíblia e a examinarem os versículos bíblicos e as palavras nos versículos, porque é aí que está a verdade, não é? Então é para nós nos habituarmos a ganharmos gosto pela análise dos textos. É por isso que nós perdemos um pouquinho mais de tempo a analisar as palavras. Vocês podem me dizer assim, mas aquilo que nós estamos aqui a dizer é aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos tudo isto, não é nada novo. Nada é novo. As lições da escola sabatina, tudo isto é tudo antigo. Nada é novo, é apenas um relembrar. Aquilo que nós fazemos aqui à tarde é mais um religar com a Bíblia. Portanto, é habituar-nos a fixar a nossa mente no texto bíblico.
Então é isso que nós estamos aqui a fazer. Ora, acho que preciso um bocadinho mais. Vou buscar. Irmão Eloy, deixa-me aproveitar esta pausa que o irmão está a fazer para referir também um aspecto também importante que tem a ver com o facto do sacrifício de Jesus ser também um exemplo para nós. A lição fala-nos aqui de alimento espiritual, não é? Portanto, é uma forma de nós também vermos em Jesus um pouco daquilo que é requerido de nós. É claro que não terá que ser literalmente, provavelmente nenhum de nós será levado a ser crucificado numa cruz, mas na medida em que nós vemos como Jesus se negou a ele mesmo, como Jesus esteve sempre disposto a sofrer em favor dos seus irmãos, em favor de nós, também nós devemos de ter essa disposição, devemos ser inspirados, motivados a também nos sacrificarmos uns pelos outros, de forma a que efetivamente o nome de Deus possa ser glorificado. É isso mesmo, portanto nós estamos a habituar-nos a buscar no texto bíblico realmente a resposta às palavras. Ora, nós estamos a ver e vamos agora examinar o versículo, capítulo 10, versículo 14. Novamente o mesmo versículo que o autor das lições da Escola Sabatina gosta de colocar. Ele gosta de repetir determinados versículos. Ele quer transmitir-nos realmente algo importante. Então o versículo 14 diz, capítulo 10, versículo 14, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados, ou os que são santificados, como dizem outras traduções. O versículo 14 do capítulo 10. Portanto, porque é que o sacrifício de Jesus é perfeito? É perfeito porque ele providencia santificação e providencia aperfeiçoamento do caráter. É o que diz o versículo 14, não é? Portanto, nós somos aperfeiçoados e somos santificados. É aquilo que o sacrifício de Jesus faz por nós. É um sacrifício perfeito a este ponto. E agora, segundo o verso 26 do capítulo 9, por exemplo, segundo o verso 26 do capítulo 9, que diz: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao cumprirem-se os tempos, manifestou-se uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. É interessante, nós podemos dar muitas interpretações, algumas interpretações diferentes a este versículo. Uns dirão uma coisa, outros dirão outra. Mas sabem o que é que o autor da nossa lição diz a respeito deste versículo? Aqui na nossa lição. Aqui na nossa lição, ao comentar este versículo, diz: o sacrifício de Jesus é perfeito porque elimina o pecado da nossa vida. Elimina o pecado da nossa vida. Ou seja, a vida do cristão acaba por ser uma vida onde o pecado deixa de existir, onde o pecado vai sendo eliminado, até que deixa de existir por completo. Era o que falávamos esta manhã também, na Escola Sabatina, não é? Exatamente. Portanto, o sacrifício é perfeito de Jesus porque não mais temos consciência de pecados, providencia a santificação, limpa do pecado e elimina o pecado da vida. Não é? Isto é o que o sacrifício de Jesus faz por nós. E, finalmente, há outra coisa que o sacrifício de Jesus faz por nós, que é aquilo que o irmão Rogério disse ainda há pouco. Vamos abrir em Hebreus, no capítulo 12, e vamos ver. Isto são tudo versículos que a lição pede para nós lermos, irmãos. Hebreus capítulo 10, não, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2, 3 e 4. Então, eu talvez peço ao irmão Rogério para ler, por favor. Portanto, 2, 3 e 4? 2, 3 e 4. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Muito bem, nós temos aqui várias ideias. É o 2, 3, 4, capítulo 12. Então, o sacrifício de Jesus é tão perfeito
que diz-nos a nossa lição, que até serve como exemplo para nós observarmos e seguirmos. É por isso que o sacrifício de Jesus é tão bom, que diz o versículo 2, se nós olharmos firmemente para Jesus Cristo e para o exemplo que ele deu, nós vamos conseguir vencer como ele venceu. Ele diz que suportou a cruz, suportou a ignomínia, e nós também vamos conseguir suportar a cruz e a ignomínia. E vamos realmente conseguir fazer a vontade de Deus. E o versículo 3 diz, considerai atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores. Ou seja, devemos seguir o exemplo de Jesus. Se ele suportou, nós também conseguimos suportar. O apóstolo Paulo está a dizer para nós olharmos para ele firmemente, não é? E considerar, pensar, meditar nisso. Ele suportou também a oposição dos pecadores, diz o verso 3, contra si mesmo. E ele diz, o apóstolo Paulo, por isso vocês não se fatiguem, não desmaiem no vosso ânimo, na vossa alma, não desanimem. Diz ele, sigam em frente. E depois no versículo 4 diz, e agora aqui é interessante, como é que o apóstolo Paulo liga o versículo 2 e 3 ao 4. Reparem, vocês ainda não resistiram até ao sangue na luta contra o pecado. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui? Que nós temos que resistir na luta até ao sangue na luta contra o pecado. Temos que lutar contra o pecado e vencê-lo. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. E agora ele diz isto depois de ter dito o 2 e o 3. E o 2 e o 3 ele diz, olhem para Jesus. E depois de olhar para Jesus, ele diz aqui no 4, vocês têm que resistir até ao sangue como Jesus resistiu até ao sangue na luta contra o pecado. Ou seja, ele está a ir buscar o exemplo de Jesus para mostrar que nós temos que fazer como ele e resistir ao pecado. E resistir ao pecado como ele resistiu. E vencer o pecado como ele venceu. Portanto, vemos aqui que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que até é-nos dito que nós devemos imitar, portanto, o comportamento, a paciência de Jesus ao suportar tudo aquilo que ele suportou. Ele é um exemplo para nós imitarmos. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito a este ponto, não é? E ele até chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer até no capítulo 13, no versículo 12 e no versículo 13, ele chega a dizer, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora da porta, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, diz o 14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Está aqui a dizer, uma vez mais, para nós olharmos para Jesus e fazermos como ele. O que é que ele fez? Jesus sofreu fora da porta, não é? Pelo seu próprio sangue. O que é isto, sofrer fora da porta? Sofreu fora da porta de Jerusalém. No mundo, sofreu aqui no mundo. Sofreu fora da porta de Jerusalém. Quem era condenado a morrer fora da porta de Jerusalém eram aqueles que eram amaldiçoados por Deus. Eram aqueles que não tinham, que estavam completamente perdidos. Pronto? E Jesus sofreu fora da porta de Jerusalém como um condenado, como o mais horrível criminoso que pode existir. E Jesus não se importou. Jesus não se importou de sofrer. Exatamente. Agora, o que é que ele diz para nós? O versículo diz para nós, não é? O versículo 13, saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é que isto quer dizer? Façam como Jesus, não se sintam mal por sofrerem perseguição, por serem rejeitados pelos homens, não se sintam mal por serem condenados e morrerem, mas façam aquilo que Jesus fez. Jesus, por causa de nós, para nos salvar, ele consentiu em morrer fora da porta de Jerusalém como um criminoso crucificado. Vocês façam o mesmo, não se importem, não fiquem preocupados ou tristes com isso. Olhem para Jesus, sigam-no, imitem-no, façam de Jesus o vosso exemplo e sofram, aguentem o sofrimento da perseguição, porque também Jesus aguentou e sofreu para nos salvar. Então saiam mais de qualquer um. Exatamente. Portanto, saiam a ele fora da porta, saiam a ele ao arraial, juntem-se a ele, façam como ele, não tenham problema, porque a nossa recompensa é uma recompensa que há de vir na segunda vinda de Jesus Cristo, não é? A morte é uma coisa transitória, passageira, nós perdemos a vida, a existência durante um momento, seremos ressuscitados para viver a vida eterna numa terra feita nova. Então não tem problema aquilo que nós sofremos aqui neste mundo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate,
guardei a fé, acabei a carreira. Desde agora está guardada a coroa da vida para aqueles que amam a sua vinda. Exatamente, Paulo foi um dos que saiu fora do arraial. Foi um dos que fez exatamente aquilo que ele diz aqui neste versículo, saiamos, no versículo 13, saiamos a Jesus fora do arraial. Juntem-se a ele, ponham-se ao lado dele. Sofram o opróbrio de Cristo, a vergonha, o gozo, o ridículo que trouxeram sobre ele. Ponham-se ao lado dele, sofram conjuntamente com ele. Ele sofreu fora da porta. Sofram vocês também com ele. Sofram o vitupério, a vergonha, o ridículo. Portanto, no fundo, ele está a dizer para nós seguirmos Jesus Cristo, o seu exemplo, não é? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Exatamente, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, diz o 14. Porque nós estamos à espera da cidade celestial, onde Deus vive, que é a cidade onde Deus vive, não é? Que é a Jerusalém celestial, que há de descer do céu no fim dos 1000 anos, pelo que o livro do Apocalipse nos diz, não é? Há de descer do céu, há de ser a capital da nova terra, e nós iremos ter direito a entrar dentro dela. Isto é o que a lição nos diz. Por isso é que o sacrifício de Jesus é perfeito. Portanto, foi feito uma vez, purifica a nossa consciência, cumpre perfeitamente a vontade de Deus, elimina o pecado, não mais temos consciência de pecado, somos santificados, limpa-nos do pecado e elimina-nos do pecado. Portanto, vamos voltar à nova vida no Éden. E exatamente. E voltamos à vida do Éden. Éden mais maravilhoso, mais belo do que era. Do que era. É a Helena White, diz que sim. Diz isso. Ela diz que o paraíso vai ser muito mais bonito do que era no mais princípio. Bonito do que era. É maravilhoso. Nós não sabemos como era ele. Antes deste Éden que ele prometeu, agora veja. Só quem vai notar que é mais bonito do que era, sabem quem é? Pois, Adão e Eva. Adão e Eva. Se Eva lá entrar, que eu não sei se Eva vai entrar. Mas ainda vai sofrer antes, quando vir a multidão que sofreu por causa da desobediência deles, vai sofrer um bocadinho. Adão vai se sentir muito grato para com Cristo e vai abraçá-lo. Claro, e aí sim, exatamente. Porque ele reconhece que Cristo recuperou por ele o paraíso perdido, sabem? E então ele vai se abraçar a Cristo e vai chorar. Não vai dizer que ele vai ficar muito angustiado. É interessante é que Helena White fala muito de Adão, mas em nenhum comentário que eu me aperceba não fala de Eva. O que eu acho muito estranho, fala muito de Adão se encontrar com Cristo e se abraçar, mas de Eva não diz uma palavra. Pois, mas há pastores que dizem que Adão quer dizer Adão e Eva, querem dizer os dois criados. Eu não sei onde é que essa pessoa foi ver, não sei. Agora, naturalmente que Adão, coitado, ele não pecou, diz aí, não é? Diz no Novo Testamento, que não foi ele que pecou, foi ela. Pois. E naturalmente ele não foi enganado, mas pecou. Foi enganado. É diferente. Exatamente, ele pecou. Exatamente. Ele não foi enganado, é isso mesmo. Ele pecou consciente, sabendo que estava a pecar. Exatamente. Ela foi enganada, mas Adão não foi enganado, ele sabia o que estava a fazer. Não foi enganado. Irmão Eloy, parece que este irmão, o Pedroso, quer falar. Irmão Pedroso, pode falar. Sim. Eu só queria acrescentar a palavra que o irmão pastor acabou de explicar. No livro Hebreus 12, é muito importante. Antes de mais, só queria desejar boa tarde a todos. Boa tarde, irmão. Como nós todos sabemos que são Hebreus 12, na minha Bíblia, grego, traduzido em português, é muito importante porque aqui fala sobre a exortação do apóstolo Paulo, de uma forma de encorajar, mas não é que o irmão pastor acabou de explicar, é muito bom. Eu não sou pastor, irmão Pedroso. Naquela era, quando aconteceu a história de perseguição contra o povo de Deus, e então havia muitas molezas, quer dizer, uma moleza espiritual na vida dos cristãos. Isso. Então, para o cristão querer afastar-se de Deus. Então, o apóstolo Paulo fez tipo um convite, volte mais. A única solução que nós temos é só Cristo. E porque é uma parte que nós podemos dizer, a vida de cristão, como tem duas fases, alto e baixo. E então, por isso que o 12 está mesmo a dizer, não esquece, Cristo também sofreu. Não esquece que esse Cristo fez essa promessa, que aqui na Terra, no mundo, nós estamos em muito sofrimento. E esse apóstolo Paulo também, capítulo 10, 13, 35, 30, até 39,
Ainda diz assim, Deus não quer para a pessoa recuar, recua. Mas sim, para a pessoa continuar mais na igreja e fazer a vontade desse Cristo e guardar também os mandamentos, que é o sábado. Porque o povo ficou cansado naquela era. Já não tem essa vontade. É como se fosse a pandemia que nós estamos nesse último tempo. Que a pessoa já não tem essa vontade, essa esperança. E então, por isso que o apóstolo Paulo estava mesmo a dizer ao povo, bem, volte mais. Que a única solução nós temos é só Cristo. Amém. E então eu gostei muito desse versículo que o irmão acabou de explicar. E como é uma das coisas que eu tenho conhecimento com a ajuda de Deus. E passei todo o tempo a ouvir. E como hoje estou a ouvir mais do que falar, é por isso que, como eu estou cheio demais, é por isso que tento de desabafar um bocadinho, porque senão eu vou ficar mesmo a sofrer. Era só isso que tenho para dizer. Fez bem, irmão, fez bem. O irmão pode intervir sempre que quiser para enriquecer a lição. Amém. Portanto, aquilo que o irmão disse, é isso mesmo. Nós já nas lições anteriores, nas primeiras lições, nós mencionámos o facto de que o livro de Hebreus foi escrito porque o povo estava desanimado, os crentes estavam desanimados, sofriam muita perseguição e estavam a perder a fé. Alguns estavam a deixar de olhar para Jesus como sacerdote, estavam a deixar de enviar as suas orações ao santuário celestial, muitos estavam a morrer. Portanto, havia um período muito mau de perseguição, de facto, por parte do Império Romano, por um lado, e por parte dos judeus, por outro lado. Eram perseguições que vinham dos dois lados, dos romanos e dos judeus. Então os cristãos estavam a sofrer bastante nesta época. E o apóstolo Paulo escreveu isto para dirigir a atenção deles, para os lembrar de que existe um santuário celestial, que existe um sacerdote para o qual nós temos que olhar e deveriam sentir-se animados. Pronto, tinham que se animar, mas não se deixarem desanimar. É isso mesmo. Por qualquer razão, o livro de Hebreus tem o capítulo dos heróis da fé ali inserido. Dos heróis da fé, exatamente. Que é no capítulo 11, exatamente. Os heróis da fé, o apóstolo Paulo coloca aqui estes homens, é como quem diz, sejam como eles, aguentem firme. Apesar de tudo que sofreram. Aguentem firme. E isto é para nós também, é a verdade presente, não é? É muito difícil realmente nós resistirmos a certas situações, a certas coisas, mas pronto, nós temos que ir apegando-nos à Bíblia e aguentar o melhor possível, o melhor que pudermos, tendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo e seguir em frente. Sabem que pouco depois desta carta aos Hebreus ser escrita, segundo dizem os estudiosos, aqueles que pesquisam, depois desta carta, talvez meia dúzia de anos depois, aconteceu uma desgraça muito grande, que no fundo não foi desgraça nenhuma, mas que até foi para muitos crentes, para muitos cristãos, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 e a destruição do templo, do santuário, não é? Aquele onde Jesus entrou muitas vezes a pregar, a ensinar, e os discípulos, até falando com Cristo, diziam, olha para estas pedras tão grandes. Pois eram douradas. Olha que maravilha, exatamente, douradas, cobertas de muitas zonas de ouro. Portanto, olhem para esta maravilha, olha, Senhor Jesus, para esta maravilha. E Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo não tinha valor. Ora, quando isto acontecesse, quando esta desgraça acontecesse, eles ainda estavam alguma coisa apegados ao templo, ao santuário. E o apóstolo Paulo disse, não olhem para o santuário, não olhem para a aliança levítica, para o sacerdócio levítico, olhem para o sacerdócio de Jesus no céu, olhem para o santuário celestial, não olhem para este templo terrestre. O apóstolo Paulo estava a preparar a igreja para a desgraça que ia acontecer, para eles não perderem a fé e já estarem acostumados e habituados a olhar para o santuário do céu, onde está Deus o Pai, onde estão milhões de anjos, não é? Onde Jesus está a fazer o juízo investigativo desde 1844, etc. É para o verdadeiro santuário. O verdadeiro santuário, o qual Deus fundou e não o homem, não é? Então... irmã... Sim, irmã. Falando nisso, o povo... Jesus está no santuário celestial como nosso mediador, né? Isso. E eu estava vendo uma moça que faz, ela é guia em Jerusalém, é brasileira e vive lá. E ela estava fazendo uma entrevista ao doutor Rodrigo Silva. Eles ainda estão à procura, querem saber onde é que está a Arca da Aliança, porque estão a querer construir o terceiro templo e está à procura da Arca da Aliança. O Rodrigo Silva falou tanta coisa para ela, mas no fim disse assim,
que Deus disse que porei as minhas leis no vosso coração. Isso da Arca da Aliança não interessa. Isso. Nós temos que olhar que esse Jesus já está no outro, quer dizer, já mudou este tipo de sacrifício, essas ordenanças, e está no céu a interceder. Tipo, não esperem, não, estão à espera ainda de encontrar a Arca da Aliança para meter no terceiro templo. Olha que Jesus veio, eles até hoje não aceitam as coisas que já estavam na Bíblia, por exemplo, a coisa de 70 semanas. Não. Eles conheciam essa profecia, mas houve uma parte que falava do sacrifício e a cessar o sacrifício, né? Mas tinham essas coisas e não deram conta, não deram valor. E nós também, agora, nessas circunstâncias, dificuldade que estamos a passar, Jesus está a dizer-vos, eu tenho uma cidade para vocês, a Nova Jerusalém. Isto é que devia encher a nossa mente, o nosso coração, que temos uma cidade que Jesus está preparado para nós. As coisas que estamos a passar aqui na Terra, isto é um preparo para nós entrarmos no céu. E que as coisas do mundo não tenham prazer, nós não tenhamos prazer nas coisas do mundo. Esta nova cidade que Deus está preparando para nós, é isto que devia ser o nosso coração e a nossa mente. E a preparação é aqui na Terra. É aqui. A nossa preparação é aqui, em todo o sentido. Desde nossa mente, o nosso coração devia estar, olha, a Nova Jerusalém. É por isso que pronto, é uma à parte. Nós começamos com comida vegetariana e temos de comê-las antes de irmos comer comida vegetariana, porque no céu não há comida, não há carne, não há sacrifícios, os animais não são mortos. Sim, também. Acabou. E isto também é uma preparação para o futuro. Sim, há muita gente que pensa que não, e continuam a comer aquilo que no princípio foi dado, e também no fim também é assim. Muito bem, também é uma preparação para a vida eterna, sim. Irmão, eu só queria comentar um bocadinho da palavra da nossa irmã Inécia, da história de Arca do Concerto. O problema, quando a Bíblia diz, no livro Oséias 4:6, que diz, o meu povo perecerão por causa de conhecimento, é verdade, porque a nossa igreja adventista é uma igreja que surgiu para reparar as brechas. Isso. E é uma igreja que nós não abrimos a nossa mão sobre a verdade que nós temos, mas sim, Cristo, que fundou essa igreja, que está sempre a nos dar conhecimento. Mas só que há pessoas que não estudam, e quando não estudam, fica mesmo sem saber. E se nós fôssemos como o povo beriano, parece muitas coisas que nós poderíamos ajudar outras pessoas que não têm conhecimento, mas infelizmente não são todos que não gostam de ler, assim, que lê, mas não entende. Porque hoje eu vi na minha igreja comentário de algumas pessoas que não entendiam essa passagem, mas conseguiu passar por cima, porque havia muitas pessoas. E quando falou de Jesus trouxe nova aliança, essa mensagem que nós damos, novo concerto. E a pessoa pensando que começaram a comentar, não, esse novo concerto não tem a ver com o concerto antigo. Quer dizer, uma série de coisas que não tem lógica, não tem comportamento, não tem uma comparação assim com isso. Então, como é uma das coisas que nós temos conhecimento, eles não. O novo concerto que Jesus trouxe é desdobramento do novo antigo concerto. Jesus não trouxe novo concerto, não. É uma renovação como se fosse um contrato que o patrão quer renovar com pessoa, como um trabalhador, porque se ele é uma boa pessoa. Então, não existe velho no conceito. Essencial só é assim, velho conceito que Jesus fez no passado com Abraão, é mesmo se Jesus veio fazer que ainda acrescenta mais, que ainda veio renovar esse contrato. Porque a diferença só que tem esse contrato é porque Cristo veio pessoalmente oferecer a sua vida. Sim. Só a diferença é como? Porque essa lei é a mesma lei que Jesus veio cumprir. Qual é a palavra mais? No Antigo Testamento é a mesma lei que Jesus trouxe mesmo para o povo no Novo Testamento. Como diz no livro Hebreu 8. Então não tem muitas diferenças de antigo conceito, novo conceito, só porque um era sacrifício de animal, Jesus também veio, como nós estudamos aqui há pouco tempo, veio com seu corpo. Ofereceu na cruz, que nós todos sabemos. Mas tudo é a mesma coisa, porque é a mesma lei, que é Cristo que escreveu essa lei.
para o povo antigo e também para o povo do Novo Testamento. Exatamente, é isso, é isso. Nós esquecemos que a aliança anterior, o concerto anterior, era uma ilustração, uma parábola, eram tipos, sombras, eram ensinos, era uma escola para mostrar, para ensinar à Igreja em todos os séculos acerca da verdadeira salvação através de Cristo, que era simbolizado pelo Cordeiro que era morto. O antigo concerto era uma ilustração do verdadeiro concerto. Exatamente. É uma ilustração do método como nós podemos ser salvos. Mas eram tipos, eram sombras. A realidade é isto, é o concerto, o novo concerto, que no fundo já existe desde o pecado de Adão e Eva, desde que eles pecaram, que Deus fez o concerto da graça com a raça humana, que é o novo concerto, que já existe desde Adão e Eva, mas que foi ratificado, foi confirmado por causa da vida vitoriosa de Jesus sobre a terra e por causa da sua morte sobre a cruz. Então Jesus adquiriu o direito pleno de levar avante legalmente o plano da redenção, o concerto da graça, porque ele qualificou-se para isso, vivendo vida vitoriosa e morrendo na cruz do Calvário. Ele tornou-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e, portanto, levou avante então este concerto da graça que existia apenas pela promessa desde os tempos do Antigo Testamento. Existia pela promessa desde o tempo de Adão e Eva. A lição de quarta-feira ensina-nos que o perdão dos nossos pecados, dos crentes verdadeiros, é feito em duas fases. E essas duas fases, ambas as fases são feitas por transferência. O perdão dos nossos pecados é por transferência. E há duas fases nesta transferência do pecado. É o que a lição de quarta-feira nos ensina. E isto é o perdão dos nossos pecados. Portanto, o perdão é feito em duas fases e é feito por duas transferências. A primeira transferência é quando o nosso pecado é transferido para a pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo leva o nosso pecado para o santuário celestial, e o nosso pecado é registado nos livros do céu. O nosso pecado é registado nos livros do céu, está a contaminar o céu. O nosso pecado, os pecados de milhões de pessoas registados nos livros do céu, porque Deus tem que os registar para que essas pessoas sejam julgadas na presença de todos os anjos e de todos os mundos habitados, para verem que Deus é justo em não levar determinada pessoa para a vida eterna, que não pode levar, ou que pode ou não pode. Então, esses pecados que são registados nos livros do céu contaminam o santuário celestial, contaminam o céu. É por isso que a Bíblia nos diz em vários sítios que as coisas que estão nos céus têm que ser purificadas. E é por isso que nós temos o tal versículo, Daniel 8,14, como adventistas nós conhecemos, que diz até 2300 anos, ou até 2300 tardes e manhãs proféticas, e o santuário será purificado. O santuário tem que ser purificado. É purificado como? Pelo apagar dos registros dos pecados que estão no santuário celestial, nos livros. À medida que Jesus vai examinando a vida de cada pessoa, vai apagando os pecados dessas pessoas que são crentes. Os pecados daqueles que finalmente morreram, mas não se mostraram ser verdadeiramente crentes em Jesus Cristo, apesar de terem estado anos na igreja, não se mostraram verdadeiramente crentes em Jesus Cristo, esses pecados são transferidos para Satanás, para Azazel, que é o bode expiatório. Então, o perdão dos nossos pecados é feito em duas fases. Primeiro, passa do pecador para a pessoa de Jesus Cristo e para o santuário celestial, e a segunda fase passa do santuário celestial para a pessoa de Satanás, Azazel, que é o bode. Não é? Era assim que era ensinado, é assim que Deus idealizou no Antigo Testamento para ensinar a Igreja do modo como nós somos libertos do pecado. E nós temos isto tudo, esta cerimónia, por exemplo, nós temos ilustrada em Levítico no capítulo 16. Se nós lermos em Levítico, por exemplo, se abrirmos agora a Bíblia em Levíticos no capítulo 16, e se lermos, ora, Levíticos, vamos lá, Levíticos capítulo 16, e vamos agora ler os versículos 15 a 22, já passa da hora, ainda não tinha visto. Vamos selecionar aqui alguns versículos para ser mais rápido. Portanto, Levítico, capítulo 16, versículo 15. Ora, vamos ao 16. O 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel
e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará o quê? Expiação pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. E depois diz assim, o versículo 19, do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel, que são os pecados. O versículo 20, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, ou a purificação, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E agora veja o versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades, os pecados dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça de quem? Do bode. E enviará o bode aonde? Ao deserto. Assim, diz o versículo 22, atenção ao 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode. O que é que isto quer dizer? Isto são instruções que Deus tinha dado a Moisés para ilustrar a maneira como nós vamos ser libertos dos nossos pecados. Ora, o pecado, no final, irá ser todo colocado sobre quem? Sobre Satanás. E isto de dizer que o bode era enviado para o deserto depois de se ter colocado sobre a cabeça dele todos os pecados dos filhos de Israel, o sacerdote Arão, o sacerdote punha as mãos, punha todos os pecados sobre o bode e enviava o bode ao deserto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus, antes de sair do santuário celestial, vai colocar todos esses pecados sobre a cabeça de Satanás e Satanás vai ser enviado ao deserto durante 1000 anos. É por isso que Satanás vai estar aqui sozinho, neste mundo, sem nenhum ser humano vivo, não é? Porque os seres humanos, os maus, irão morrer com a segunda vinda de Cristo e os que serão salvos serão levados para a cidade celestial, para a casa do Pai, onde Jesus foi preparar lugar. Então, Satanás estará sozinho aqui neste mundo durante 1000 anos, que é simbolizado por esta cerimónia do dia da expiação. Aqui, o versículo 20, 21 e 22. O bode vivo levava os pecados. Isto o que é? É uma transferência. O pecado é transferido da pessoa de Jesus e do santuário para o bode, que é Satanás. Então, para nós termos o perdão dos nossos pecados, há duas transferências. Uma de nós para Jesus e depois de Jesus para Satanás. E só assim é que nós nos vemos livres dos nossos pecados, finalmente, definitivamente, para toda a eternidade. Até lá, os nossos pecados continuam lá no santuário celestial, a contaminar o santuário. E somente quando Jesus chegar ao nosso nome e abrir o livro onde está a vida, a nossa vida, o nosso nome, é que Jesus vai decidir se os nossos pecados são realmente perdoados ou não. Tudo depende da vida que nós levarmos até ao fim da nossa vida. Compreendem? Ou tudo depende das decisões que nós tomarmos quando sair a lei dominical e se o Senhor derramar a chuva serôdia e nós dermos o alto clamor, nessa altura da chuva serôdia do alto clamor, depende das decisões que nós tomarmos, o nosso nome permanecer no livro da vida ou não. Então aí o pecado é transferido para Satanás se nós tivermos realmente vivido uma vida santa. Aqueles que não tiverem vivido uma vida santa e que não forem salvos sofrerão as consequências dos seus pecados e morrerão a morte eterna. Portanto, é isto que a lição de quarta-feira, irmãos, nos ensina. Os irmãos depois vão estudar com mais calma e vão ver que é uma questão de purificação, porque o santuário está contaminado, e diz-nos também a nossa lição que o governo de Deus foi contaminado pelas acusações que Satanás fez. A justiça do governo de Deus está em causa. Então, o governo de Deus tem que ser justificado, tem que ser purificado, todos os mundos e os anjos têm que ver que Deus tem razão, que Deus é justo, que Deus é santo, tudo quanto faz é perfeito e bem feito, e que Deus é justo ao salvar uns e não salvar outros. É isto que a lição de quarta-feira nos vai mostrar, que Jesus carrega o pecado e depois o pecado é colocado sobre Satanás. Portanto, há uma transferência do nosso pecado 2 vezes. E que é assim é a maneira pela qual nós somos salvos. Já agora, deixem-me mostrar-vos que realmente aqui o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus, no capítulo 9. Vamos lá abrir a nossa Bíblia, estamos quase no final mesmo. Capítulo 9, e vamos ler com atenção o versículo 22 e 23. Eu peço a alguém que me possa ler, por favor, um irmão ou irmã. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 22 e 23. Quase todas as coisas, segundo a lei,
se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O que é que este versículo está a dizer, irmãos? O versículo 23. O santuário celestial só pode ser purificado por Cristo. E que tem que ser purificado. E tem que ser purificado, claro. Tem que ser purificado. Portanto, vemos aqui que em Levítico 16, se lerem depois com atenção em casa, vão ver que o santuário era purificado no dia da expiação, uma vez por ano, não é? E aqui o apóstolo Paulo está a dizer que as coisas celestiais têm que ser purificadas também. O santuário celestial tem que ser purificado. E o que é que tem que ser purificado? Já agora o versículo 2 do capítulo 8. Capítulo 8, 1 e 2, que diz assim: o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, Cristo entrou num tabernáculo e num santuário que está no céu. É esse santuário que no versículo 23 do capítulo 9 diz que tem que ser purificado. Estão a ver? Tem que ser purificado. As coisas celestiais têm que ser purificadas. Porque tudo o que se fazia aqui na Terra era uma ilustração da realidade. Então a realidade é esta. Os pecados têm que ser apagados, têm que sair de lá, dos livros de registro, no céu. Eu estou a dizer, vais ver as análises, vais fazer, vais... E no 29 a 31, não sei se tenho aqui ainda... O problema é a hora, que já passou, a hora já está a passar. Vamos ter que acabar mesmo, irmãos. 16, deixa-me lá ver se eu tenho aqui mais algum versículo bom. Aqui vamos deixar assim, porque depois já se torna tempo. E eu não queria cansar os irmãos, não queria demorar bastante tempo, porque depois alguns irmãos poderão não poder voltar para estar tanto tempo na próxima vez. Diz, Oxenos. Aquilo que estava a dizer sobre o pecado, o que está a acontecer aqui na Terra é um reflexo daquilo que aconteceu no universo. Porque o pecado começou no universo e ali é que surgiu primeiro as dúvidas. Infelizmente não é o campo da batalha, não é como aconteceu aqui, mas o irmão White diz que o verdadeiro campo da batalha do pecado é o universo inteiro, não unicamente o planeta Terra. Então, tudo aquilo que acontece aqui é uma ligeira sombra daquilo que está acontecendo verdadeiramente ali no céu. Exatamente, é isso mesmo. O campo de batalha é o universo, porque a dúvida que Satanás levantou no céu, essa dúvida existe, tem existido durante estes séculos todos na mente dos mundos habitados e dos anjos. Então este problema tem que ser resolvido. E a única maneira de resolver é desta maneira como está a ser resolvido. E que essa dúvida desapareça. A lição de quinta-feira, irmãos, no fundo fala-nos exatamente daquilo que nós dissemos, que é o caráter de Deus está a ser vindicado pela maneira como Jesus está a resolver o problema do pecado. E uma das maneiras como Jesus resolve o problema do pecado é fazer o juízo de investigação. É transferido para a pessoa de Jesus para o bode Azazel, que é Satanás, mas também pelo juízo de investigação que está a decorrer desde 1844. Portanto, a vida de cada pessoa está a ser examinada. Está a ser examinada na presença de todos os anjos, na presença dos representantes dos mundos habitados. Portanto, tudo isto está a ser feito para, por um lado, justificar o caráter de Deus e o governo de Deus, e por outro lado, para mostrar que todos aqueles que Jesus colocar na nova terra merecem estar na nova terra. E todos aqueles que Jesus rejeitar merecem ser rejeitados e não podem estar na nova terra. Portanto, tudo isto é feito para realmente se ver que o caráter de Deus está isento de qualquer parcialidade, está isento de qualquer injustiça. O caráter de Deus é visto como sendo o que sempre foi, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra e que faz tudo da melhor maneira para o bem das suas criaturas. Então, a lição de quinta-feira fala-nos novamente das duas fases. A primeira que remove de nós os nossos pecados para Jesus. Jesus carrega os nossos pecados. E depois fala na segunda fase, em que os pecados que são colocados sobre Satanás e ele levará a culpa. Ele é considerado o causador, a causa original de todos os pecados que as pessoas têm cometido.
Então ele sofrerá, ele sofrerá por ser o originador, o causador de todo o mal que existe no nosso mundo. Ele levará sobre si a culpa de tudo aquilo que de mal existe no nosso mundo. E ele irá sofrer no fim do milénio no tal lago de fogo e enxofre. Depois de estar 1000 anos sozinho a pensar naquilo que fez, ele vai sofrer no lago de fogo e de enxofre no fim dos 1000 anos. De modo que, Cristo, irmãos, nós temos Jesus como nosso advogado. Ele é eficaz no trabalho que faz para connosco e devemos confiar em Jesus para ele nos santificar, que ele consegue fazer o trabalho perfeito até ao fim. Essencialmente é isto que a lição nos procura transmitir. E a lição da sexta-feira diz-nos também ainda que mostra que realmente as pessoas que forem salvas são salvas porque a graça transformou essas pessoas. Essas pessoas foram transformadas pela graça e por isso estão aptas para a vida eterna. Têm o caráter de Cristo. E é isto a lição, irmãos. Há semanas em que há muito para dizer, há semanas que há menos para dizer, a não ser aquilo que já sabemos. E queria perguntar aos irmãos se têm alguma dúvida, alguma pergunta. É um problema a hora a passar. Também é uma preocupação que está sempre comigo, é não passar da hora, que realmente já passou, são 5h20, e por isso daí talvez a minha... Muito bem. Ok, irmão Eloy, muito obrigado pela sua explicação, pela sua apresentação deste tema, foi muito bom. Agradeço a todos os irmãos também que participaram, que estivemos aqui juntos, com os seus comentários, é verdade, com os seus pensamentos. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos terminar com uma oração. Vou perguntar aqui se temos algum voluntário para nos despedir em oração. Eu posso orar. Obrigado, sim, irmã Marina. Muito bem. Então curvemos as nossas frontes em reverência. Eterno Deus, nosso Pai amado que estás nos céus, eis-nos aqui na tua santa e na tua divina presença, meu Pai. Tivemos a estudar a tua palavra neste momento. Muito obrigado, irmão Eloy e todos os participantes. Graças, Senhor. Entramos em comunicação contigo esta tarde. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. Ajuda-nos a cada dia estarmos mais próximos de ti, que essas lições possam nos ajudar a estarmos mais preparados para o teu encontro contigo quando tu vieres para nos buscar. O Pai querido e amado, esteja conosco, dê-nos uma semana tranquila. Nós não sabemos o que vem à nossa frente, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Pai Santo, seja o que for que vier, que o Senhor possa estar sempre conosco, que nós possamos ter na nossa mente que o Senhor está a cuidar de nós, seja no forno, seja no mar, seja onde for, o Senhor está conosco. Ajuda-nos para que nós possamos estar sempre prontos para falar do teu amor aonde quer que fosse. Amém. Fica conosco neste dia. Dá-nos a tua paz, dá-nos uma noite tranquila na tua companhia. Suplicamos por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Quem seja. Amém. Obrigado, irmã Marina, obrigado a todos também. Deixem-me só perguntar agora, relativamente, portanto, aqui